Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Ainda sinto o cheiro de pipoca queimada misturado com ferrugem quando fecho os olhos. Meu nome é Lucas e o que aconteceu no Parque Encantado em 2018 mudou tudo para mim. Vou contar exatamente como foi, do jeito que eu vivi, porque se eu não colocar isso para fora, acho que vou enlouquecer de vez. Eu tinha 24 anos na época. Morava em uma cidadezinha no interior de São Paulo e o Parque Encantado era o lugar das minhas férias de infância. Montanha-russa enferrujada, roda gigante que rangia, carrossel com cavalinhos descascados, casa do terror barata. Tudo aquilo era mágico para mim quando criança. Mas em 2005, um acidente na montanha-russa matou 3 adolescentes. O parque fechou de vez, virou ruína e ninguém mais entrava lá. Diziam que era assombrado, mas eu achava que era só lenda urbana. Em setembro de 2018, eu estava passando por uma fase ruim. Tinha perdido o emprego, brigado com a namorada e sentia falta de algo que me fizesse sentir vivo de novo. Uma noite, depois de umas cervejas a mais, decidi. Vou voltar para o parque. Só para reviver um pouco da infância. Peguei uma lanterna, uma garrafa d'água e entrei pelo buraco na cerca dos fundos. Aquele que a gente usava quando moleque para fugir da bilheteria. Era uma noite quente, abafada, sem lua. O parque estava exatamente como eu lembrava, só que pior. Mato crescendo entre os trilhos da montanha-russa, vidros quebrados nas cabines dos brinquedos, cartazes desbotados balançando com o vento. O silêncio era pesado, quebrado só pelo barulho dos meus passos na terra seca e pelo zumbido distante dos insetos. Comecei pelo carrossel. Os cavalinhos ainda estavam lá, pintados de cores vivas que agora pareciam sangrar com a umidade. Eu ri sozinho, lembrando de como eu subia no cavalo branco com a crina dourada. Dei um empurrão num dos cavalos só de brincadeira. Ele balançou um pouco, rangeu e parou. Tudo normal. Mas aí, eu juro que ouvi uma risadinha. Baixinha, infantil, vindo de trás de mim. Virei rápido, lanterna em punho. Nada. Só escuridão. Pensei que era imaginação. Continuei andando em direção à casa do terror, aquela construção preta com entrada em forma de boca de palhaço. A porta estava entreaberta. Empurrei e o rangido ecoou como um grito. Dentro, o cheiro era de mofo e algo doce podre. A lanterna iluminava corredores estreitos, com espelhos quebrados, bonecos de palhaços com olhos arrancados, mãos de esqueleto penduradas no teto. Eu andava devagar, sentindo o coração bater mais forte a cada passo. De repente, as luzes piscaram. Luzes vermelhas fracas, como se alguém tivesse ligado a energia. Um alto-falante chiou e uma música de circo distorcida começou a tocar bem baixinho. Eu parei. Não tinha energia naquele lugar há mais de 10 anos. Como assim? Segui em frente, tentando me convencer de que era algum gerador automático ou vândalos que tinham mexido ali. Mas então eu vi, no espelho à minha frente, um reflexo que não era meu. Uma menina de uns 10 anos, vestido rosa rasgado, cabelo molhado grudado no rosto, olhando direto para mim. Virei de uma vez. Não tinha ninguém, só o corredor vazio. Meu estômago gelou. Comecei a andar mais rápido, querendo sair dali. Mas os corredores pareciam diferentes. Eu jurava que tinha virado à esquerda, mas agora estava voltando para o mesmo lugar. A música ficava mais alta, mais rápida, e as risadinhas voltaram, várias de crianças ecoando de todos os lados. Eu corri. Cheguei numa sala maior, com um palco onde antigamente tinha animatrônicos. Os bonecos estavam lá. Um palhaço, uma bruxa, um esqueleto. Mas o palhaço, ele virou a cabeça, devagar,
Os olhos de plástico me seguiram enquanto eu passava. Eu congelei. A boca dele se abriu e uma voz rouca, mecânica, mas ao mesmo tempo humana, disse: "Fica mais um pouco, Lucas. A diversão só começou." Eu conheço minha própria voz interior, e aquela não era imaginação. Eu saí correndo dali, derrubando tudo no caminho. Cheguei na saída, empurrei a porta, trancada. Bati, chutei, nada. Voltei correndo para os corredores, procurando outra saída. Foi aí que ouvi os passos. Passos leves, descalços, correndo atrás de mim. Risadas abafadas. Encontrei uma porta lateral. Saí tropeçando para o lado de fora. O ar fresco me acertou como um tapa. Corri para o meio do parque, em direção à roda gigante. Achei que se subisse na cerca ali, conseguiria pular para o lado de fora. Mas quando cheguei perto, as luzes da roda gigante acenderam. Todas. A coisa inteira começou a girar devagar, rangendo como se estivesse acordando de um sono longo. Eu parei, ofegante. As cabines passavam vazias, até que uma delas não estava. Tinha 3 figuras sentadas, adolescentes. Roupas dos anos 2000, rostos pálidos, olhos fundos. Eu reconheci as fotos dos jornais. Eram os 3 que morreram no acidente. Eles me olhavam fixamente enquanto a cabine subia. Eu não aguentei mais. Corri para a montanha-russa. Os trilhos estavam cobertos de ferrugem, mas os carrinhos... Um deles estava lá, parado no topo da primeira descida, e as luzes do painel piscavam. O motor começou a roncar. O carrinho desceu sozinho, vazio, ganhando velocidade, passando por mim com um estrondo que fez o chão tremer. Eu finalmente achei o buraco na cerca. Me joguei por ele, rasgando a roupa, cortando a perna, corri até meu carro, entrei, dei partida e saí cantando pneu. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço a música do carrossel. E sinto que tem alguém no banco de trás rindo baixinho. Se você um dia passar por um parque abandonado e sentir vontade de entrar, não entre. Algumas diversões nunca acabam. Elas só esperam o próximo visitante. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Ainda sinto o cheiro de pipoca queimada misturado com ferrugem quando fecho os olhos. Meu nome é Lucas, e o que aconteceu no Parque Encantado em 2018 mudou tudo para mim. Vou contar exatamente como foi, do jeito que eu vivi, porque se eu não colocar isso para fora, acho que vou enlouquecer de vez. Eu tinha 24 anos na época. Morava em uma cidadezinha no interior de São Paulo, e o Parque Encantado era o lugar das minhas férias de infância. Montanha-russa enferrujada, roda gigante que rangia, carrossel com cavalinhos descascados, casa do terror barata. Tudo aquilo era mágico para mim quando criança. Mas em 2005, um acidente na montanha-russa matou 3 adolescentes. O parque fechou de vez, virou ruína e ninguém mais entrava lá. Diziam que era assombrado, mas eu achava que era só lenda urbana. Em setembro de 2018, eu estava passando por uma fase ruim. Tinha perdido o emprego, brigado com a namorada e sentia falta de algo que me fizesse sentir vivo de novo. Uma noite, depois de umas cervejas a mais, decidi: vou voltar para o parque. Só para reviver um pouco da infância. Peguei uma lanterna, uma garrafa d'água e entrei pelo buraco na cerca dos fundos. Aquele que a gente usava quando moleque para fugir da bilheteria. Era uma noite quente, abafada, sem lua. O parque estava exatamente como eu lembrava, só que pior. Mato crescendo entre os trilhos da montanha-russa, vidros quebrados nas cabines dos brinquedos, cartazes desbotados balançando com o vento. O silêncio era pesado, quebrado só pelo barulho dos meus passos na terra seca e pelo zumbido distante dos insetos. Comecei pelo carrossel. Os cavalinhos ainda estavam lá, pintados de cores vivas que agora pareciam sangrar com a umidade. Eu ri sozinho, lembrando de como eu subia no cavalo branco com a crina dourada. Dei um empurrão num dos cavalos só de brincadeira. Ele balançou um pouco, rangeu e parou. Tudo normal. Mas aí,
Eu juro que ouvi uma risadinha, baixinha, infantil, vindo de trás de mim. Virei rápido, lanterna em punho. Nada, só escuridão. Pensei que era imaginação. Continuei andando em direção à casa do terror, aquela construção preta com entrada em forma de boca de palhaço. A porta estava entreaberta. Empurrei e o rangido ecoou como um grito. Dentro, o cheiro era de mofo e algo doce podre. A lanterna iluminava corredores estreitos, com espelhos quebrados, bonecos de palhaços com olhos arrancados, mãos de esqueleto penduradas no teto. Eu andava devagar, sentindo o coração bater mais forte a cada passo. De repente, as luzes piscaram. Luzes vermelhas fracas, como se alguém tivesse ligado a energia. Um alto-falante chiou e uma música de circo distorcida começou a tocar bem baixinho. Eu parei. Não tinha energia naquele lugar há mais de 10 anos. Como assim? Segui em frente, tentando me convencer de que era algum gerador automático ou vândalos que tinham mexido ali. Mas então eu vi, no espelho à minha frente, um reflexo que não era meu. Uma menina de uns 10 anos, vestido rosa rasgado, cabelo molhado grudado no rosto, olhando direto para mim. Virei de uma vez. Não tinha ninguém, só o corredor vazio. Meu estômago gelou. Comecei a andar mais rápido, querendo sair dali. Mas os corredores pareciam diferentes. Eu jurava que tinha virado à esquerda, mas agora estava voltando para o mesmo lugar. A música ficava mais alta, mais rápida, e as risadinhas voltaram, várias de crianças ecoando de todos os lados. Eu corri. Cheguei numa sala maior, com um palco onde antigamente tinha animatrônicos. Os bonecos estavam lá. Um palhaço, uma bruxa, um esqueleto. Mas o palhaço, ele virou a cabeça, devagar. Os olhos de plástico me seguiram enquanto eu passava. Eu congelei. A boca dele se abriu e uma voz rouca, mecânica, mas ao mesmo tempo humana, disse: "Fica mais um pouco, Lucas. A diversão só começou." Eu conheço minha própria voz interior, e aquela não era imaginação. Eu saí correndo dali, derrubando tudo no caminho. Cheguei na saída, empurrei a porta, trancada. Bati, chutei, nada. Voltei correndo para os corredores, procurando outra saída. Foi aí que ouvi os passos. Passos leves, descalços, correndo atrás de mim. Risadas abafadas. Encontrei uma porta lateral. Saí tropeçando para o lado de fora. O ar fresco me acertou como um tapa. Corri para o meio do parque, em direção à roda gigante. Achei que se subisse na cerca ali, conseguiria pular para o lado de fora. Mas quando cheguei perto, as luzes da roda gigante acenderam. Todas. A coisa inteira começou a girar devagar, rangendo como se estivesse acordando de um sono longo. Eu parei, ofegante. As cabines passavam vazias, até que uma delas não estava. Tinha 3 figuras sentadas, adolescentes. Roupas dos anos 2000, rostos pálidos, olhos fundos. Eu reconheci as fotos dos jornais. Eram os 3 que morreram no acidente. Eles me olhavam fixamente enquanto a cabine subia. Eu não aguentei mais. Corri para a montanha-russa. Os trilhos estavam cobertos de ferrugem, mas os carrinhos... Um deles estava lá, parado no topo da primeira descida, e as luzes do painel piscavam. O motor começou a roncar. O carrinho desceu sozinho, vazio, ganhando velocidade, passando por mim com um estrondo que fez o chão tremer. Eu finalmente achei o buraco na cerca. Me joguei por ele, rasgando a roupa, cortando a perna, corri até meu carro, entrei, dei partida e saí cantando pneu. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço a música do carrossel. E sinto que tem alguém no banco de trás rindo baixinho. Se você um dia passar por um parque abandonado e sentir vontade de entrar, não entre. Algumas diversões nunca acabam. Elas só esperam o próximo visitante. Eu nunca mais pisei num parque de diversões depois daquela noite. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos hoje, e o que aconteceu no Parque Estrela
aquele itinerante que montaram na periferia de Praia Grande em outubro de 2023, ainda me acorda suado às 3 da manhã. Vou contar tudo exatamente como eu vivi, sem enfeitar, porque a verdade já é assustadora o suficiente. Eu estava passando por um momento estranho. Acabara de me separar, o trabalho como motorista de aplicativo estava me matando de tédio e eu precisava de uma distração barata. Vi o anúncio no Instagram, Parque Estrela, a maior diversão da Baixada Santista, com montanha-russa, roda gigante, casa do terror, tudo iluminado com luzes neon. Ingresso promocional na última semana de temporada. Resolvi ir sozinho numa quinta-feira à noite, achando que a multidão me faria sentir menos vazio. Cheguei por volta das 21 horas. O estacionamento de terra batida estava quase cheio, cheiro de pipoca doce e óleo de fritura no ar, música eletrônica pulsando alta pelos alto-falantes. As luzes eram fortes demais, coloridas demais, como se quisessem esconder algo. Paguei o ingresso para uma mulher de maquiagem pesada que sorria sem mostrar os dentes. Aproveite bastante, moço. Hoje é noite especial, ela disse. Achei que era só frase de efeito. Entrei. O parque estava lotado de famílias, casais, grupos de adolescentes. Comecei pela roda gigante, pensando em ver a cidade lá de cima. A fila era curta. Entrei numa cabine sozinho. Quando começou a subir, o vento frio do mar entrou pela janela aberta. A vista era bonita, praia grande e iluminada, o mar escuro ao fundo. Mas na terceira volta, algo mudou. Olhei para baixo e vi que as pessoas no chão pareciam estar paradas. Não todas, mas muitas, como estátuas, cabeças viradas para cima, olhando fixamente para a roda gigante. Centenas de rostos pálidos sob as luzes neon. Meu estômago revirou. A cabine balançou com o vento e eu me segurei forte. Desci rápido. As pessoas estavam se movendo de novo, rindo, comprando algodão doce. Deve ter sido impressão minha, pensei. Para espantar o desconforto, entrei na fila da Casa do Terror. Labirinto do Medo, chamava. Era uma estrutura preta enorme, com entrada em forma de boca de demônio, fumaça saindo pelas narinas. A fila andava rápido demais, como se estivessem querendo esvaziar logo. Entrei com um grupo de 4 adolescentes que riam alto. Logo no começo, o corredor era escuro, com luzes estroboscópicas vermelhas e sons de gritos gravados. Atores fantasiados pulavam de cantos escondidos. Um zumbi, uma noiva cadáver, um palhaço com serra elétrica falsa. Eu ria junto, aliviado. Tudo normal. Mas depois da primeira curva grande, o grupo da frente sumiu. Eu pisquei e eles não estavam mais lá. O corredor ficou silencioso. Os gritos gravados pararam de repente. Só ouvia minha própria respiração e o som distante da música do parque. Continuei andando. O ar estava mais frio, úmido, cheirando a mofo e algo metálico. As paredes eram de pano preto, mas quando toquei, pareciam mais duras, como madeira podre. Então ouvi um choro abafado, baixinho, de criança. Virei a lanterna do celular. A luz de emergência tinha apagado. Nada. Segui em frente e vi uma porta lateral entreaberta. Empurrei por curiosidade. Era um corredor de serviço, estreito, iluminado por uma lâmpada vermelha fraca. Havia roupas no chão, camisetas, tênis infantis, uma mochila da Hello Kitty. Todas manchadas de algo escuro. Meu coração acelerou tanto que doía. Voltei correndo para o corredor principal, mas ele parecia diferente, mais longo. As paredes agora tinham espelhos tortos que distorciam meu reflexo. Eu parecia mais magro, olhos fundos, boca aberta em grito. Uma mão gelada tocou meu ombro. Virei rápido. Um palhaço estava ali, alto, maquiagem branca, rachada, sorriso pintado de vermelho que ia de orelha a orelha. Os olhos eram reais demais, pretos, sem branco. Se perdeu, amigo? Ele perguntou com voz rouca. O hálito cheirava a podre. Eu empurrei ele e corri. Ouvi risadas atrás de mim, várias vozes, adultas e infantis misturadas.
Os corredores começaram a se repetir. Eu passava pelo mesmo esqueleto pendurado 3, 4 vezes. A música do parque agora soava distorcida, como se viesse debaixo da terra. Encontrei uma saída de emergência. Empurrei a barra de metal com força. Saí tropeçando para o lado de fora, perto da montanha-russa. O ar fresco me acertou, mas o alívio durou segundos. Olhei ao redor. O parque estava quase vazio agora. Algumas luzes piscando, brinquedos ainda rodando, mas sem ninguém nas filas. Só alguns funcionários distantes, todos de palhaço ou fantasias escuras, parados, olhando na minha direção. Corri para a saída principal. O portão estava trancado com corrente. Pulei a grade lateral, rasgando a calça, cortando a mão. Meu carro estava lá, intacto. Entrei, dei partida e saí acelerado, sem olhar pelo retrovisor. No dia seguinte, li no jornal local. Parque Estrela encerra a temporada sem incidentes. Equipe desmonta a estrutura durante a madrugada. Nenhuma menção a desaparecidos. Procurei nas redes sociais. Nada. Como se a noite anterior não tivesse existido. Mas eu sei que existiu. Ainda tenho a cicatriz na mão. E às vezes, quando dirijo à noite pela orla, vejo luzes coloridas distantes no horizonte, como se o parque estivesse montado de novo em algum terreno vazio. E ouço, bem baixinho, uma música de circo vindo do nada. Se um dia um parque itinerante chegar na sua cidade e te chamarem para noite especial, finja que não viu o anúncio. Algumas diversões não são para humanos. Elas são para quem já não volta. A maioria das pessoas acha que o medo num parque de diversões vem da altura da montanha-russa ou do loop do kamikaze. Estão erradas. O medo real mora no silêncio que fica quando a música para e os geradores são desligados. Meu nome é Hélio. Trabalhei como vigilante noturno no Play Center Nortes, nome fictício para não me processarem, por 3 anos. O parque era fixo, ficava numa área descampada, cercada por mato alto. O que vou contar aconteceu numa quinta-feira fria de agosto. O parque estava fechado para manutenção naquela semana. Então, não havia alma viva num raio de quilômetros. Só eu, minha lanterna Maglite e o vento assobiando nas estruturas metálicas. Eram 02h45 da manhã. Eu estava fazendo a ronda no setor infantil. É a pior parte. Os cavalos do carrossel, parados na escuridão, parecem estar em agonia, com aqueles olhos de vidro arregalados e as bocas espumando tinta descascada. Passei pela Casa dos Espelhos. É uma estrutura de madeira velha, pintada com cores psicodélicas que já desbotaram. A frente é cheia de espelhos deformantes, aqueles que te deixam gordo ou alto. Parei. Havia uma marca de mão num dos espelhos da fachada. Uma marca de mão pequena, de criança, gordura de dedo e suor. Aquilo me irritou. A equipe de limpeza tinha passado a tarde. O parque estava fechado. Não deveria haver marcas ali. Aproximei-me para limpar com a manga da jaqueta. Quando passei o pano, a marca não saiu. Parei e iluminei com a lanterna. A marca não estava do lado de fora. Estava do lado de dentro do vidro. O espelho era colado numa chapa de madeira. Não havia lado de dentro. Era impossível alguém colocar a mão ali por trás, a menos que estivesse dentro do reflexo. Um arrepio subiu pela minha espinha, aquele que faz o cabelo da nuca ficar em pé. Foi quando ouvi o som. Toque, toque, toque. Vinha de dentro da atração. Alguém estava lá dentro. Segurança! Quem está aí? O parque está fechado. Gritei sacando o cacetete. A voz tremeu um pouco, admito. Entrei no labirinto. O cheiro lá dentro era nauseante. Cheiro de Windex, limpa-vidros, misturado com algo doce e podre, tipo algodão doce mofado. Apontei a lanterna. O feixe de luz bateu nos espelhos e se multiplicou por 1000. Eu via 1000 Hélios assustados, segurando 1000 lanternas. Caminhei devagar. O chão de madeira rangia. Nhec, nhec. Não sai agora.
Eu vou chamar a polícia, ameacei o vazio. Cheguei no centro do labirinto. É uma sala hexagonal, cercada de espelhos por todos os lados. Se você fica no meio, vê seu reflexo infinito. Parei no centro. Tudo estava quieto, até que eu vi. No espelho à minha frente, o meu reflexo estava lá. Normal. Uniforme cinza, boné, lanterna na mão direita. Mas no espelho da minha esquerda, o meu reflexo estava com a lanterna na mão esquerda. E no espelho de trás, o meu reflexo não estava segurando a lanterna. Ele estava com as mãos nos bolsos. E ele estava sorrindo. Eu não estava sorrindo. Eu estava apavorado, com a boca seca. O Hélio do espelho de trás inclinou a cabeça, curioso. O sorriso dele abriu mais, revelando dentes que não eram humanos. Eram dentes pontudos, serrilhados, cinzas. Girei o corpo, apontando a lanterna para aquele espelho. O reflexo me acompanhou rápido, voltando a ser normal. Mas eu sabia o que tinha visto. Que merda é essa? Sussurrei. De repente, todas as luzes da atração acenderam sozinhas. Não as luzes de serviço, as luzes estroboscópicas de efeito. Flash, escuro, flash, escuro. O efeito estrobo faz tudo parecer que está em câmera lenta. Olhei ao redor. Em cada flash, os meus reflexos estavam mais perto da superfície do vidro. Flash, eles estavam parados. Flash, eles estavam com as mãos no vidro. Flash, eles estavam empurrando. O vidro dos espelhos começou a envergar para fora, como se fosse feito de borracha. Eu ouvia o som de vidro trincando sob pressão. Crack! Crack! Eles queriam sair. Eram dezenas de Hélios, todos com aquele sorriso cheio de dentes podres, batendo no vidro em silêncio. Eu entrei em pânico. O instinto de sobrevivência gritou: "Corre!" Tentei achar a saída, mas no estrobo tudo era confuso. Eu corria e batia de cara num espelho. Bam! Sangue escorreu do meu nariz. Olhei para o espelho que acabei de bater. O meu reflexo lá dentro não recuou com a batida. Ele lambeu o vidro onde meu sangue tinha ficado. Uma língua preta, comprida, áspera. De uma saída. Cadê a merda da saída? Eu me arrastei pelo chão, tateando, tentando diferenciar o que era corredor do que era reflexo. Senti uma mão agarrar meu tornozelo. Gritei e chutei para trás. Olhei. Uma mão tinha atravessado o espelho da parede baixa. O vidro não quebrou, ele se comportou como água. O braço do meu duplo saiu de lá, sólido, agarrando minha calça. A pele dele era fria como gelo seco. "Me solta!" Bati com o cacetete no braço que saía do espelho. Ouvi um som de osso quebrando. O braço me largou e recuou para dentro do vidro como uma cobra. Levantei e vi a luz da lua vindo da entrada. Corri. Saí da casa dos espelhos e caí na grama, arfando, vomitando de nervoso. Olhei para trás. A atração estava escura de novo, silenciosa. Mas na fachada, todos os espelhos deformantes da entrada estavam trincados. E em cada um deles havia uma marca de mão do lado de dentro. Dessa vez, não eram mãos de criança. Eram mãos do tamanho da minha. Pedi demissão por telefone na manhã seguinte. Nem fui buscar meu acerto. Disseram que eu estava drogado, que quebrei os espelhos num surto. Eu não ligo para o que dizem. O problema é que eu não posso mais ter espelhos em casa. Tirei-o do banheiro. Cobri-o do guarda-roupa. Porque às vezes, quando estou escovando os dentes e olho de relance para qualquer superfície reflexiva, uma janela, a tela do celular desligada, eu vejo o meu reflexo piscar quando eu estou de olhos abertos, e eu sei que ele está só esperando eu chegar perto o suficiente para me puxar para o outro lado. Nunca entre na casa dos espelhos sozinho. Você pode entrar como um, mas eles vão tentar garantir que você saia como eles. Eu nunca mais consegui olhar para luzes de neon piscando sem sentir um aperto no peito. Meu nome é Tiago.
Tenho 29 anos hoje, e o que aconteceu no Parque Fantasia, aquele itinerante que montaram no terreno baldio, perto da rodovia em Praia Grande, em novembro de 2024, ainda me faz trancar todas as portas à noite. Vou contar tudo do jeito que vivi, passo a passo, porque guardar isso só piora. Eu estava numa fase de tentar voltar a viver. Tinha acabado de sair de uma depressão pesada, depois de perder minha mãe. E um amigo insistiu que eu precisava sair de casa. Vi o cartaz na praia. Parque Fantasia, a maior experiência de diversão do litoral. Com brinquedos novos, luzes LED, casa do terror reformada. Era a última semana antes de desmontarem tudo e seguirem para outra cidade. Resolvi ir sozinho numa sexta-feira à noite, achando que o barulho e a multidão me distrairiam. Cheguei umas 20h30. O estacionamento improvisado estava lotado de carros populares, cheiro de milho assado e churros no ar. Música pop alta misturada com gritos de quem estava na montanha-russa. As luzes eram intensas, roxo, verde, vermelho piscando em sequência, refletindo no asfalto molhado da chuva da tarde. Paguei o ingresso para um cara de boné que mal olhou para mim. "Boa diversão, irmão", ele murmurou, mas a voz saiu estranhamente baixa, como se estivesse com dor de garganta. Comecei leve. Rodei no kamikaze, depois no barco viking. Tudo normal, gente gritando, rindo. Me senti até bem por uns minutos, mas tinha uma atração que me chamou a atenção desde o início. O trem do terror encantado. Era um trenzinho que entrava num túnel longo, todo decorado com caveiras neon, fumaça seca e sons de uivos. A fila era pequena, só umas 10 pessoas. Entrei no último vagão, sozinho. O trem começou devagar. Portas automáticas se fecharam, luzes internas apagaram, só restando luzes vermelhas fracas e estroboscópicas. Som de trovões gravados, risadas demoníacas. Atores fantasiados apareciam nas janelas laterais. Bruxas, zumbis, um Jason com máscara. Eu até sorri no começo. Era tudo falso, óbvio. Mas na terceira curva, o trem desacelerou mais do que o normal. As luzes piscaram forte e depois ficaram só no vermelho constante. O som ambiente parou de repente. Silêncio total. Só o rangido dos trilhos. Olhei para os vagões da frente. As pessoas estavam lá, mas paradas, cabeças baixas, como se estivessem dormindo. Gritei: "Ei, tá tudo bem?" Mas minha voz ecoou estranha, abafada. O trem continuou andando, mas agora mais devagar, quase rastejando. As decorações mudaram. As caveiras de plástico pareciam mais reais, os olhos brilhando de verdade. Vi uma mão pequena bater no vidro do vagão da frente. Uma criança, sozinha, chorando. Tentei me levantar, mas o cinto de segurança estava travado, mais apertado do que antes. Então as luzes apagaram completamente. Escuridão total. Senti o trem parar. Meu celular não pegava sinal, a lanterna não ligava. Ouvi passos no teto do túnel, leves, como alguém correndo descalço. Depois, sussurros. Primeiro um, depois vários. Fica com a gente." Vozes de crianças mais roucas, como se estivessem com água na garganta. As luzes voltaram de repente, mas agora eram brancas, frias. O trem começou a andar de ré. Passamos pelo mesmo cenário de novo, mas os atores não eram mais atores. Um zumbi virou a cabeça para mim, a maquiagem escorrendo como se fosse pele derretendo, e os olhos eram fundos, pretos. Ele sorriu. Dentes reais, amarelos. Uma bruxa no canto esticou o braço na minha direção, unhas compridas demais, e eu juro que senti o vento do movimento. O trem acelerou. Gritos começaram nos vagões da frente, gritos de verdade, de pânico. Vi uma mulher tentando pular, mas algo a puxou de volta. O cheiro mudou, de fumaça seca para um fedor de maré baixa, podre, como algas mortas. O túnel parecia mais longo. As paredes agora úmidas, escorrendo algo escuro. Finalmente o trem saiu do túnel. As portas abriram. Eu pulei antes mesmo de parar direito. Tropecei no chão de concreto. Olhei para trás. O trem estava vazio. Nenhum passageiro. Nenhum ator.
Só os vagões balançando levemente, como se tivessem acabado de descarregar. Corri para o meio do parque. As luzes ainda piscavam, mas agora pareciam mais fracas, como se a energia estivesse acabando. As pessoas ao redor, muitas estavam de costas, paradas, olhando para os brinquedos sem se mexer. Outras andavam devagar demais, como sonâmbulas. Um funcionário com fantasia de palhaço me viu e veio na minha direção, mas o sorriso dele não mudava, fixo, e os olhos não piscavam. Alcancei a saída principal. O portão estava aberto, mas o cara do ingresso não estava mais lá. Saí correndo para o carro. Entrei, tranquei as portas e dei partida. Só parei quando cheguei em casa, tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. No dia seguinte, procurei notícias. Nada. Nem sobre o parque, nem sobre desaparecidos. O terreno baldio estava vazio, como se nunca tivesse tido nada ali. Liguei para o número do cartaz. Fora de serviço. Mas eu sei o que vi. Ainda tenho o ticket no bolso da jaqueta, amassado, manchado de algo que parece ferrugem. E às vezes, quando passo de carro pela rodovia à noite, vejo luzes coloridas distantes no terreno vazio. E ouço, bem baixinho, o som de um trem nos trilhos que não existem mais. Se um parque itinerante aparecer na sua cidade e o trem do terror tiver fila curta, escolha outro brinquedo. Alguns túneis não levam à saída. Eles levam para quem já ficou para trás.